momento assim, além de ter muita coisa no gabinete, eu estou saindo de uma crise de asma, Vossa Excelência presenciou, está feia, já está melhor um pouco. Mas eu não podia, eu tinha preparado assim um discurso, enfim, eu não podia deixar de, mesmo quebrando o protocolo e abusando da paciência de Vossa Excelência, de prestar aqui a minha homenagem a Nabuco, que, para mim, é uma das figuras mais fascinantes que o Segundo Império legou à República, inclusive. Exemplo para todos nós, figura extremamente culta, um privilegiado, um membro da elite brasileira da época, da elite econômica e, portanto, da elite cultural, já que tinha os meios de estudar, e que teve uma sensibilidade enorme ao longo de toda a sua vida para todas as questões sociais e se notabilizou como o grande campeão da luta contra a escravidão. Eu não deixaria nunca de exaltar José do Patrocínio, que lutava por ele e pelos seus. Exalto de maneira muito forte Joaquim Nabuco, que, de certa forma, rompia com os preconceitos da sua época e percebia, para mim, algumas coisas muito relevantes. Ele percebia que era hora de se começar a brigar por igualdade neste país e percebia, ministro, meu prezado ministro, que, até do ponto de vista econômico, era um lucro perverso, cruel, de curto prazo. E era uma grande perspectiva de prosperidade econômica para o futuro, nós tirarmos os escravos daquela situação de absoluta desumanidade e os jogarmos e os colocarmos na disputa pela educação, pelos empregos, pelas vagas no mercado de trabalho. Ou seja, para mim, ele anteviu. Eu debati com minha assessoria, o doutor Manuel Vilela, meu assessor, um grande jornalista, foi diretor-geral do Senado, procurou uma frase que eu queria me recordar dela e que eu li muito jovem, de Nabuco, e ele não encontrou, e eu digo, mas que a frase existe, existe, porque senão quem inventou fui eu, e eu não tenho capacidade de inventar uma frase do Nabuco, então existe a frase. Eu pensei que estava em minha formação, mas ele revirou minha formação de cabo a rabo e não localizou a frase. Quando ele denuncia a escravidão, ele diz essa escravidão maldita, alguma coisa tipo é o parricídio de uma raça, o fratricídio de uma nação, é uma frase que eu li, não sei em que livro, e pesquisamos muito, porque essa frase sintetizava de maneira muito retórica uma luta que era muito prática de Nabuco contra a escravidão. Foi o grande estadista do Império, não tenho nenhuma dúvida disso. E mais, ao longo do primeiro período republicano, mostrou como o Império tinha legado homens de Estado, e o Branco era outro, capazes de participar da implantação da nova forma de governo, que terminou sendo aquela que nós consagramos. Eu tenho uma profunda admiração por Joaquim Nabuco e uma profunda fascinação por sua obra. Mas me deu vontade, inclusive, de escrever um artigo sobre ele. E, por essas coisas do destino, não tive como me disseram, olha, está acabando a sessão do Joaquim Nabuco, está falando o ministro. Eu digo, eu vou pedir ao presidente que quebre o protocolo para que eu possa dizer, enfim, que se não deu para formalmente ler o discurso que foi tão bem elaborado, com toda a cronologia da vida dele, com todos os passos que ele encetou, com toda a carreira que desenvolveu, com todas as lutas que travou, pelo menos aqui não passei em branco. E mesmo interrompendo Vossa Excelência, pude dizer que era um grande vulto, aliás, uma figura conhecido como Quincas, o Belo, né? Porque tinha 1,86 m de altura, o que devia fazer dele um gigante naquela época. Quincas o Belo, uma figura bastante cortejada pelas moçoilas da época, enfim, sempre muito elegante, poliglota, mas com uma sensibilidade capaz de perceber que as pessoas elas nascem iguais, elas devem ter oportunidades iguais para disputar as oportunidades da vida. Então, eu considero que essas adesões das pessoas que nasceram privilegiadas e que repudiaram o egoísmo sejam, não sei se tão, ou talvez até mais meritórias do que a das outras que sentem a necessidade de lutar, porque precisam lutar mesmo para afirmar os seus direitos. Ele rompeu com os seus.
para abraçar uma causa. E a causa que ele abraçou era correta do ponto de vista histórico, era correta do ponto de vista humano, era correta do ponto de vista social, era correta do ponto de vista econômico. Era correta, pura e simplesmente, era redonda, sem arestas. Era correta a tese que ele esposou e que, portanto, faz com que o Senado hoje, cumprindo sua obrigação, se recorde do grande estadista.